Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexão de Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos, Senhor, a tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho e rogamos que a tua paz e a tua bênção possam envolver a todos nós nesse momento, nós que estamos participando da reunião e também que sejam envolvidos os companheiros da reunião que não puderam chegar aqui na reunião de hoje. E que também, Senhor nosso, tu possas se envolver e fortalecer, amparar e fortificar os companheiros familiares do nosso grupo que estão precisando da tua prece, da tua assistência, em especial a filha da nossa companheira Marlene, que ela possa ser assistida, Senhor, de acordo com o merecimento de cada um, o merecimento dela e de cada um da família. Tu possa envolvê-las e fortalecê-la neste momento. Também, Senhor, te rogamos pela nossa casa, nosso lar, nossa família, parentes, amigos e vizinhos e todos aqueles que nos são mais caros. Também rogamos por todas as pessoas do planeta que estão precisando da tua ajuda, do teu apoio, da tua misericórdia. E por último, Senhor, rogamos pelo nosso país e pelo nosso planeta, que ambos estão passando por algumas dificuldades, e que essas dificuldades, Senhor, possam ser diminuídas em teu nome. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, te pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de reflexão da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos fortaleçam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos Assim, estudando o capítulo 27, Pedi e obtereis. E o subitem é a eficácia da prece. Então vamos lá no item 12 do capítulo, deste item. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e as dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos bons espíritos, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam
ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que infrinjamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade de seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor. Sendo, pois, a isso se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Vamos parar aqui um pouquinho. Bom, aqui eles estão dizendo, o texto está dizendo, que existem dois tipos de males. Um que nós, pessoas humanas, podemos evitar, e outros que nós não podemos evitar. Os que nós não podemos evitar não depende da nossa vontade. Não depende da nossa vontade, porque nós não temos a força suficiente para evitá-los. Porque isso são males extra que a gente não tem força. São males, por exemplo, as, as, os males da natureza, os maremotos, os terremotos, as pandemias e outros tipos de tragédias que a gente não pode evitar. Mas tem outros tipos de males que nós, seres humanos, podemos evitar. E muitas das vezes nós não evitamos simplesmente porque nós não queremos. Nós usamos o nosso livre-arbítrio exatamente para extrapolar ao normal, e extrapolando o normal, nós estamos indo de encontro às leis divinas, e quando nós vamos ao encontro das leis divinas, nós somos cobrados mais cedo ou mais tarde. E aí vem os problemas de saúde, vem os problemas financeiros, problemas de família e um monte de coisa por conta da nossa incúria, por conta de que a gente não pensou em evitar essas situações que vêm, repito, acarretar males às nossas vidas e à nossa família e à nossa saúde. Então, nós precisamos prestar atenção e, além de prestar atenção, nós temos que recorrer, diz o texto, à prece, a fim de que os mentores espirituais superiores possam nos inspirar a, com o objetivo de que a gente possa se desviar desses males, dos maus pensamentos estes que nos desviam do bem e nos empurram para o mal, fazendo com que nós soframos constantemente. Por isso é que o planeta Terra, por isso é que todos nós, seres humanos, sofremos. Porque o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, onde predomina o mal. E como predomina o mal, a gente tende, por imperfeição, a se desviar do bem e praticar o mal. Por isso, o recado é que a gente preste atenção e peça orientação a fim de que a coisa seja verdadeiramente favorável aos nossos caminhos e aos nossos espíritos. Quer comentar a respeito, Marlene? É, essa é a realidade, né, de todos nós. Nós, na verdade, plantamos muitos problemas, principalmente porque a gente quer sempre mais do que a gente pode. Se eu não posso, muitas vezes você não pode ter determinado luxo, não posso ter um carro, e aí eu vou, compro um carro de não sei quantas vezes, e aí às vezes não tenho como pagar, aí fico endividado e vou para o Serasa.
Ah, meu vizinho tem uma televisão de 50 polegadas, eu não posso comprar, mas mesmo assim eu quero. Somos eternamente satisfeitos com o que Deus nos propõe, nos oferece, né? Porque se não fosse isso, nós mesmos criamos milhões de problemas, e esses problemas financeiros, essas dívidas, essas questões, elas vão influenciando a nossa saúde física, mental, espiritual. Então, a maioria dos a gente já traz uma carga, né, de responsabilidade, e aí a gente ainda adquire tantos por conta da inveja, por conta do orgulho, por conta de tantas situações, de não aceitar aquela nossa condição. Se você analisar, pelo menos em termos de Brasil, 90% da população vive endividada porque não quer viver de acordo com o que ela pode. Ela quer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aí, assim, e faz a prece querendo milagres, acreditando em milagres, e não é assim, não. Faz por ti que eu te ajudarei, né? Então, muitos problemas nós é que plantamos. Na verdade, todos, né? Os que a gente trouxe de outra encarnação e os que a gente está plantando já para a próxima. É isso. Tudo bem. Tu falaste a respeito aí que as pessoas querem ter as coisas que elas não podem. E me lembrei que eu conheço uma pessoa que ela não tem condição, não pode, não tem condição de ter carro e comprou um carro e vive com problema, minha irmã. É uma confusão para manter o carro e não tem o dinheiro suficiente, não é uma pessoa que tenha, né, que tenha um, um salário suficiente para manter o carro e aí para manter a aparência é aquela história. Não, eu não posso ter, mas eu quero. Não posso ter, mas eu quero e por não poder ter, mas quer, compra e depois haja ter problemas, dificuldades. E aí atrapalha um monte de coisa, atrapalha a vida dela, atrapalha a vida da família, etc, etc. Então é isso, a gente deseja coisa que não pode, não tem condição e por conta disso sofre. Porque a gente é teimoso, né, Marlene? A gente é muito teimoso. E aí essas coisas acontecem para que a gente sofra e aprenda que a gente tem coisa que a gente não pode, não deve, porque só vai nos atrapalhar. Então vamos continuar a leitura. Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, como nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Recomendam-na todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que eles pode fazer. Então, olha só. Então, a prece é um recurso muito bom para que a gente possa ser protegido, para que a gente tenha a assistência espiritual necessária para que a gente possa conduzir as nossas vidas de forma correta, forma correta. Mas além da prece, como disse Jesus, além de orar, nós precisamos também vigiar, né? Devemos juntar esses dois elementos na prece, orar e vigiar, a fim de que nós possamos ser assistidos de forma efetiva. Então, precisamos, né? Aqui, a coisa mais simples que a gente tem que fazer é muito fácil muito fácil orar, porque orar basta que a gente tenha sentimento e acredite na assistência espiritual e tudo se resolve, né? Tudo se resolve no sentido de que a assistência vai estar do nosso lado e nós teremos
as inspirações necessárias para conduzir o nosso caminho, né, para iluminar as nossas vidas. Este é o objetivo da espiritualidade superior para conosco. Item 13. Acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com fervor e confiança que somente nascem dos sentimentos da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, falo de preferência às daqueles cujo proceder sente-se há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais puramente ouvidos. Aqui ele está dizendo que tem dois tipos de pessoas, né? Uns que oram com fervor, oram com devotamento e fé, né? E outro que ora apenas da boca para fora, pensando ou esperando que possa ser assistido ou que possa ser ajudado. Então, aquele que ora com fervor, com devotamento e acredita e tem fé naquilo que está solicitando e fé que os mentores espirituais vão ajudar, esse recebe. Esses são ajudados, esses são assistidos. Aí me lembrei daquela prece que fala no Evangelho, em que um publicano estava orando, dizendo: Senhor, eu não sou como aquele, né, aquele fulano de tal, que é orgulhoso, que é não sei o quê. Aí foi derramando os defeitos daquele outro, do próximo. E o outro orava e dizia: Senhor, eu não sou digno de nem de te olhar, ou coisa parecida assim, e com humildade. Então, enquanto um orava com orgulho, com prepotência, o outro orava com humildade. E, logicamente, aquele que orava com humildade, esse foi ouvido porque estava orando de bom coração. Comentários, Marlene, sobre esse pedacinho? Não só, a gente vê muito isso nos irmãos evangélicos, né? Que vão para as praças públicas, fazem umas orações muito bonitas e, às vezes, no meio das orações, até ofende as outras religiões. E então tudo é aqui, tudo é sentimento, tudo é coração, tudo é humildade. E só quem julga, só quem sabe mesmo do que está aqui é Deus, né? Que está vendo lá. Então, essa questão que falou anterior de ter, nós temos uma coisa maravilhosa que é essa possibilidade de orar, de se conectar com Deus e que a gente deve usar isso. Eu uso isso, desde que eu uso isso na minha vida melhorou muito, porque a prece, além de te conectar com Deus, ela te acalma, ela te alivia, ela te dizia daquele problema, e quando ela te dizia, ela se torna menor, se torna mais leve. Então, na verdade, eu digo para todo mundo, por onde eu ando, a prece é algo assim fundamental na sua vida. Em qualquer hora você fecha o olho ali sozinho, ou no meio do público, ou só se concentra mesmo e, e pede a Deus ajuda. E uma coisa que é tão séria também na prece, que a gente nunca deve esquecer o irmão, né? Não, só esse outro lembrou do irmão, mas para criticar. E o outro disse: Não, eu não sou digno de nada. Quem sou eu, meu pai? Mas mesmo assim. Então você vê a diferença, né?
Mas o mais importante mesmo é você se sentir bem, é você e Deus ali, a conversa de vocês ali é fundamental, é muito bom. A peça é maravilhosa. Pois é, então a prece é tão importante que em todas as nossas reuniões, né, Marlene, a gente faz a prece inicial. Na prece inicial a gente pede por todo mundo, pede por nós, pede por os companheiros, pede por os sofredores do planeta. E no final também a gente faz a mesma coisa. Então, a prece para nós aqui, o início e no final, é para que a gente possa ser assistido pelos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho e também para que possa ser estendida esta vibração para todas as pessoas que precisam. E, logicamente, todas as pessoas no nosso planeta precisam de preces. E por isso, nós devemos orar por toda a humanidade. E orando por toda a humanidade, nós estamos fazendo aquilo que é recomendado aqui pela nossa doutrina. Quando ele diz, né, que fora da caridade não há salvação, e a prece é um tipo de caridade quando a gente ora pelas outras pessoas, né? Então, é tão importante a prece que a gente, em todas as reuniões que a gente vai, reuniões espíritas, antes a gente faz a prece e quando termina a reunião, de qualquer que seja o nível, de qualquer que seja o assunto, de qualquer que seja o tema, nós fazemos a prece também de encerramento. E nessa prece de encerramento, inicial de encerramento, a gente pede assistência dos mentores espirituais e a gente tem certeza absoluta de que eles estão aqui ou lá nos ajudando. Item 14. Por exercer a prece como uma ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve por isso abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. Belo parágrafo aqui. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem ditosos de incentivar. Repelida só o é a prece do orgulhoso que deposita a fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Opa, aqui é o seguinte, é que ele está dizendo que qualquer pessoa pode orar, né? Principalmente aqueles que se acham que não tem, são imperfeitos ou que são muito imperfeitos e que não, as suas preces não poderiam ser ouvidas. Mas o texto aqui está nos dizendo que qualquer pessoa pode orar, desde que não seja com orgulho, né? Ele está dizendo aqui em cima que o orgulhoso não é, a prece do orgulhoso é repelida. E sendo repelida, não vai ter assistência para o orgulhoso. Então, todos, indistintamente, podemos orar. Ainda bem, né, Marlene? Porque se nós nos sentíssemos imperfeitos, não pudéssemos orar, aí ficava complicado, a gente não podia nem ajudar aos companheiros que precisam de prece, assim como nós também precisamos. Todos nós precisamos. Vai falar?
Boa, é só a questão de que a gente aprende isso muito no Espiritismo, porque até quando a gente erra, a gente pede ajuda para não errar novamente. Até quando, de qualquer forma, a prece ela nos ajuda. E a gente aprende no Espiritismo que Deus não tem essa questão de, fulano, acepção de espírito, de ser, de irmãos, de filhos. Não tem preferência. Todas as de preferência, todas as preces são ouvidas. E uma coisa que a gente aprende também é que até aquilo que a gente acha difícil, como suportar o inimigo, como conviver com o inimigo, como conviver com determinada dificuldade, você vai fazendo a prece, pedindo para Deus te ajudar de coração, e você vai sendo ajudado. Aquele ódio, aquele rancor, aquilo vai se dissipando. Mas não foi você, não, foi a ajuda de Deus, da espiritualidade. Então, é pena que nem todo mundo tenha. Realmente tem muita gente que se acha indigna até de fazer uma prece. É uma pena, porque se ele soubesse que todos são ouvidos por Deus, ele não teria esse comportamento. Muito bem. É isso mesmo. Então, o texto aqui já nos dá o poder, a posse, a condição de orar mesmo no sentido imperfeito, né? Então a prece faz o quê? Eleva a nossa vibração, nosso nível vibratório e aproxima o nosso nível vibratório com o nível vibratório de outras entidades. E às vezes a gente ora, por exemplo, para um espírito, por exemplo, a gente vai orar para Bezerra de Menezes. Às vezes, Bezerra de Menezes pode mandar um outro espírito para atender o nosso pedido, mas nunca fica sem assistência. Então, e quando a gente é atendido por um espírito que não é o Bezerra de Menezes, só um exemplo que a gente está contando aqui, a gente pode dizer, Bezerra de Menezes me ajudou naquela tarefa assim, assim, naquele pedido assim, assim, assim. Porque, na verdade, ele não veio diretamente, mas mandou um mensageiro para resolver, ou solucionar, ou ajudar naquela dificuldade em que a gente estava passando. 15. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda e qualquer hora, e a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Por, Porquanto é como se muitos chamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada um atua isoladamente e por conta própria. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhes dirijam do que a das 100 outras. Bom, aqui ele está dizendo que o número não dá mais força à prece. Quanto mais pessoas, a prece é mais poderosa. Não, o que vai dar poder à prece é o sentimento que uma ou duas pessoas, ou centenas de pessoas, têm, né, no momento de orar. Então, mas o, o, o mais certo é que um número de pessoas maior deve dar, né? Estou falando com um sentimento forte, deve dar, deve dar uma força bem maior. Porque se nós, uma pessoa, duas, três, mas 100 pessoas, 1000 pessoas oram pelo mesmo objetivo, com o mesmo sentimento, a prece será bem mais fortificada, terá muito mais força do que apenas um. Então, é isso que nós
aprendemos aqui no momento. Comentário a respeito disso, Marlene? Essa questão mesmo de que se todos estiverem realmente conectados, dará mais força. E a quantidade não importa muito, porque às vezes tem 100, mas 90 estão pensando em outras coisas. Aí não adianta muito. Só importa se tiver a qualidade, né? Todo mundo realmente esteja sintonizado. Isso aí que eu entendi. Ok. Preces inteligíveis. 16. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe o fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa oração de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Então, olha só, realmente uma prece que a gente não entende o que está sendo dito, o que está sendo falado, a gente não consegue, né, nem fazer uma vibração com relação àquilo que está sendo dito, porque nós não estamos entendendo. Então, a prece, ele está dizendo aqui, tem efeito quando a gente ora com a nossa linguagem, com aquilo que a gente conhece, né? No caso, a nossa língua é a língua portuguesa, e a gente, orando é, em português, a gente vai ter melhor, vai assimilar ou vai vibrar melhor, porque a gente está entendendo o que está sendo falado. Entendendo, a gente percebe e sente. 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se não compreende. Porquanto, o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, a prece feita numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites. Desde que não tenham dito uma oração determinado número de vezes, e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixado. Bom, ele está dizendo aqui que a oração, ele repete, né? Que a oração sem que a gente entenda não desperta o nosso sentimento. Então, é preciso que a gente entenda aquilo que está sendo orado, aquilo que está sendo dito, a fim de que a gente possa refletir. Agora, por exemplo, a música é diferente, não é, Marlene? Às vezes a gente escuta uma música em outra língua, mas a gente se sensibiliza, né, se emociona por conta do conjunto. A gente não está entendendo o que está sendo cantado, mas a música nos envolve de uma forma em que a gente se emociona. Mas na prece não. A prece não tem uma instrumentação por trás, não tem um canto por trás, e aí fica difícil da gente
perceber e da gente envolver o nosso sentimento naquilo. Então, é bom que a gente perceba que a nossa linguagem é um fator primordial para que a gente possa ser assistido, inclusive, porque a gente está percebendo tudo aquilo, entendendo tudo aquilo que está sendo pensado, sentido e dito naquele momento. Comentários, Marlene? Não, só lembrei que tu falou da música internacional. Agora vamos analisar. Às vezes a gente se deixa envolver por uma música internacional. Quando a gente vai olhar a letra, nada a ver com o que a gente pensa, né? Interessante. Verdade, Ainda bem que na prep não tem esse fundo musical para a gente não se enganar. O que é dito, a gente tem que entender mesmo de como é dito. E realmente não tem como a gente. Porque quando a prece é dita numa língua que você entende, você vai analisando, refletindo tudo que é falado. E se fosse diferente, a gente não teria como fazer essa reflexão. Então, é bem melhor, que na música a gente se engana muito. É isso. verdade, é verdade. Dá prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então a gente já percebeu a leitura um pouco anterior que a gente deve fazer prece por qualquer pessoa, né? A prece a gente pode orar por si e pelos outros, como a gente faz constantemente nas nossas reuniões. Então ele está dizendo aqui para a gente fazer a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Também. Item 18. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que eles podem não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. É interessante que quando eu li, a gente está lendo esse texto, eu me lembrei de uma passagem é, que tem num livro aqui, eu não estou lembrado bem qual é o livro, não sei se é, não lembro, não lembro o livro, mas o texto eu me lembro, porque coincidiu aqui com a leitura. É que Divaldo Franco, a uma época, não sei se ele continua fazendo esse trabalho, ele fazia prece pelos suicidas. Então ele fazia prece pelos suicidas, e aí um desses suicidas se atirou debaixo de um trem e o Divaldo começou, ele tinha uma lista de vários, vários espíritos que tinham se suicidado. Ele fazia prece constantemente por esses espíritos. E aí esse espírito do trem que se atirou debaixo do trem, depois de muito tempo que Divaldo estava orando por ele, um dia Divaldo estava triste, tá triste. Aconteceu alguma coisa a ele, ficou triste, descons, desconsolado. E nessa tristeza, desconsolado, de repente, Divaldo está em determinado local, de repente ele percebe que alguma coisa no ar estava se formando. Estava se formando, se formando, se formou, de repente se transformou em um espírito. E o espírito do trem se manifestou diante dele e disse assim para ele: Ô, seu Divaldo, não fique triste, porque você que consola a gente. Se você ficar triste, quem é que vai nos consolar? Não fique triste. Ou seja, Marlene, o espírito ficou preocupado
porque Divaldo estava triste, e Divaldo é que ele consolava esses espíritos. E se ele ficasse triste, ele não, como é que ele poderia consolar aqueles que estavam necessitando? Então o espírito, apesar de muito tempo ser consolado pelas preces do Divaldo para ele, resolveu consolar, retribuir o bem que o Divaldo fez por ele. Ou seja, a prece também nos ajuda a ter amigos quando a gente ora por espíritos sofredores, no caso também espíritos suicidas, eles acabam se tornando nossos amigos e pode até, em uma circunstância qualquer, nos ajudar e nos consolar também. Porque todos nós temos altos e baixos na vida. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está tão bem, uma hora a gente está alegre, outra hora nós estamos tristes. E quando nós estamos tristes, esses espíritos que a gente ajudou ou que a gente ajuda podem nos envolver e nos ajudar também. Por isso é a lei do retorno. Se a gente faz o bem para alguém ou para um espírito sofredor, esse espírito uma hora pode retribuir este bem que nós fizemos para eles. Isto é muito interessante, não é, ô Marlene? Diga aí. Eu vou passar um pedacinho quando eu vou achar, vou passar para o teu zap, um Aham. pedacinho de uma palestra da Isabel, que é justamente isso que toda vez que eu falo nesse assunto me toca, né? Uhum. Que até eu já falei aqui no nosso do cuidado que a gente deve ter nas preces para determinados irmãos sofredores, né? Porque às vezes eles estão num sofrimento tão grande, num local tão difícil, que às vezes a gente não. Porque é sintonia, né? Tu Sim, fez a prece, pega lá. E às vezes eles estão num lugar tão ruim que você acaba a energia, você acaba não, não conseguindo evitar um mal-estar ou qualquer coisa parecida. Mas assim, e aí antes eu fazia uma lista, agora eu lembrei que eu tinha uma lista enorme. E aí depois eu disse, rapaz, eu vou parar com essa lista. Eu vou falar meus parentes, meus fulano, e não tenho mais a lista. Né? Eu deixei a lista até por conta de sentir a minha fraqueza em determinados momentos. Mas o que eu quero te dizer é que eu vou te passar até para tu analisar o que ela falou e depois a gente conversar sobre esse pedaço que ela falou. Mas o que eu quero te dizer também é que a alegria, ela contagia e eles eles se preocupam também com a gente quando a gente está triste. E uma pessoa que meu Deus, seu Humberto, esses anos que eu convivi com ele, como eu sou uma pessoa muito para cima e tal, ele ficava logo preocupado quando ele me via triste. E seu Antônio Mello, a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas querem que a gente esteja bem, quando elas olham a gente, até os irmãos encarnados, né? Imagine os desencarnados. Quando a gente não está bem, ela já fica, o que foi e tal. Então, é importante a gente estar bem, estar alegre, estar de alto astral, porque nós temos uma família espiritual e encarnada e desencarnada que depende também da nossa alegria, que nossa alegria ajuda. É isso. beleza. Então é isso. Item 19. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremediáveis e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos? Tais preces, por mais importantes que fossem, para os liberar, não lhe seria uma demonstração de piedade,
capaz de abrandar-lhes o sofrimento. Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétua, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa e carregar-lhes os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que, entre os réprobos, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe, um filho, e dizeis se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe, lhe recusaríeis um copo d'água para mitigar-lhes a sede, um bálsamo que lhe seque as chagas? Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Não se daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres, o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar neste caso a eficácia da prece fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos. Fora negar a força que aurimos da Assembleia Moral dos que nos querem bem. Tá? Então, aqui, essa história de pena eterna, de inferno eterno, é extremamente esquisita, ô Marlene. Extremamente esquisita. Porque não coaduna com a bondade de Deus. Não coaduna com a bondade de Deus, e a gente vê isso no Evangelho, no Novo Testamento, lá na parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo diz que o camarada saiu, se perdeu, resolveu tomar conta, usar o seu livre-arbítrio de modo errado, totalmente errado, sofreu muito por conta deste livre-arbítrio mal empregado, depois se arrependeu, depois de arrependido voltou para onde ele estava. Ou seja, querendo demonstrar para nós que Deus, o Pai, recebe o Filho, o Pai, ele volta e é recebido pelo Pai com festas, porque o Filho estava redimido e o Filho tomou consciência de que tinha tomado o caminho errado, e aí, quando volta, é uma alegria para o Pai. Assim também, nenhum de nós, nenhuma ovelha de Jesus que o Pai me entregou, né, nenhuma será castigada, será perdida, porque Jesus vai atrás de todas elas. Todas as ovelhas perdidas, Jesus vai atrás e vai resgatá-la para a alegria do nosso Pai Celestial. Então, essa história, este tema, este assunto de que existe inferno eterno, não cabe na nossa consciência, como bons raciocinadores que somos, com relação à bondade de Deus. Se Deus é bom e justo, ele não poderia, não tem condição de ele colocar os seus filhos que ele criou no inferno eterno por conta de um erro que ele pode resgatar e pode pagar depois, assim como nós pagamos pelos nossos erros todas as vezes em que a gente pratica o mal. Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Se nos dá uma oportunidade, ele está nos informando e nos dizendo que nós não seremos castigados eternamente. Logo, é um raciocínio maravilhoso, raciocínio lógico, que cabe na nossa consciência, e aí a gente percebe a perfeição de Deus e a sua justiça para conosco. É isso que nós agradecemos a Deus,
e a doutrina por nos ter ensinado isso aí, a fim que a gente fique tranquilo de que uma hora ou outra nós seremos salvos, nós estaremos no meio daqueles que são considerados os salvos, porque nós chegaremos lá um dia, não se sabe quando, mas uma hora nós seremos considerados os ministros e mensageiros de Deus. Marlene, algum comentário? Não, só que a doutrina, todos os estudos nos levam a esse conhecimento e a gente percebe que Deus é maravilhoso, porque o interessante também é que a gente tem vários exemplos de irmãos que erraram muito em outras encarnações e estão perto de Jesus hoje. Quer dizer, o percurso é longo, mas tudo é possível, né? E você pensar que não só você, mas todos os seus irmãos um dia chegarão lá, que todos estamos, os que estão desviados também, vão chegar lá. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa muito consoladora para nós mesmos, porque a gente sofre menos. Quando a gente vê tanta coisa, a gente sofre menos, porque a gente entende que numa outra encarnação, aquela pessoa já vai evoluir, e aí vai evoluir, e aí vai evoluir. É maravilhoso, é fantástico, é a forma mais linda de Deus nos dizer que nos ama, né? São todos os princípios básicos do Espiritismo. Ele está dizendo que nos ama, que nós somos seus filhos. É maravilhoso. Então, com relação ao inferno eterno, me lembrei da prece do Divaldo pelo suicida do trem. Suicida do trem passou, sofreu muito por conta do seu erro contra a própria vida. Mas depois de muito tempo ele se recuperou e tanto se recuperou que inclusive ajudou, tentou consolar o Divaldo, significando dizer que o erro dele foi grave, mas não foi o suficiente, nem seria nenhum erro é suficiente para deixá-lo ele sofrendo o tempo todo, eternamente. Porque, repito, seria contrário à bondade e à justiça de Deus. Além disso, nós sabemos, Marlene, que apesar de sofrermos, apesar de a gente ter que passar pela morte, a gente percebe e sabe da nossa doutrina que nós não morremos, que a gente continua vivo. E do lado de lá, como espírito, nós somos eternos e nada pode nos destruir, porque esta é a imagem e semelhança de Deus. Deus, Deus nos deu a vida eterna justamente porque, como espíritos, nós somos eternos, não morreremos jamais. Apenas o nosso corpo, sim. Este, como barro, né, como lama da terra, que vai voltar para a terra, este sim perece. E aí liberta aquilo que é mais importante, que é mais glorioso e maravilhoso que existe em nós, que é o nosso espírito indestrutível e imortal. Muito bem. Então nós vamos ficar por aqui. E que na próxima reunião a gente retoma o nosso texto a partir daqui. E outra coisa, Marlene, antes da gente encerrar, este livro está terminando. E a gente precisa pensar no próximo livro que a gente vai começar a refletir para os nossos próximos estudos depois desse. Começa a pensar por aí qual seria o livro e a gente escolhe, cada um escolhe um e depois a gente conversa para escolher desses que foram escolhidos qual que será realmente aquele que a gente pode Eu tenho dois, trabalhar. mas aí vocês votam. Certo, vamos voltar depois. Então faz a prece aí para É, nós, Marlene. faço sim. Vamos lá Vamos então. fechar os olhos, conectar com o nosso Divino Mestre Jesus, agradecê-lo por estar aqui conosco, agradecer ao mentor desse estudo,
aumentou de cada um de nós. Agradecer por essa oportunidade de conhecimento, de reflexão, pedir que possamos aplicar todo esse conhecimento no nosso dia a dia. Pedir também pelos irmãos que não puderam estar presentes, por algum motivo, que o Senhor cuide de cada um, que o Senhor também cuide dos nossos familiares, em especial os que estão doentes nesse momento, pela minha filha, pela dona Lulu e tantos mais que o Senhor sabe. Pedir paciência, força, coragem, resignação para enfrentar os sofrimentos que estão na nossa vida e os que ainda vêm por aí. Pedir paz nos lares, nos centros espíritas, em todos os locais, que o amor reine, a paz, a alegria, o abraço, a fraternidade. Reine também em todos os países, em todo o planeta. Pedir nesse momento de Natal que cada vez mais pessoas se acheguem a Deus, procurem Deus, busquem ajuda em Deus, para que nós tenhamos um país, um planeta melhor. Que tenhamos todos um bom final de semana e que possamos sempre buscar nossa reforma íntima. Que assim seja. Assim seja. Marlene, boa noite, bom final de semana, saúde para você, para sua filha, para seus familiares todos. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Oh, fica com Tchau, tchau. Deus. Tchau, tchau.